pra gente atuar no mercado que a gente atua bastante, que é de bets, a gente precisa ter uma compliance muito incrível em cima do processamento. Tem que conseguir processar muita transação. Tem que conseguir ter uma camada de gestão e de segurança sobre o Pix que seja muito interessante. Se ele quer pagar com QR Code, se ele quer pagar com copia e cola, ou se ele quer usar o Open Finance, cara, tanto faz. O cliente inicia o pagamento da forma que ele achar melhor. Né? Então, é essa a experiência que a gente está apostando agora. Com destaque, obviamente, para o pagamento no Open Finance. Você sofre com chargeback, né? De cartão de crédito? Sofro muito. Então, por que você não dá desconto no pagamento? Dá 5% de desconto. Uma galera dá 5% no Pix. Já virou carinha de vaca, né? Que nem dizem no interior. 5% no Pix, você vai fazer uma compra em e-commerce, 5% no Pix. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de economia aberta. A gente conversa aqui semanalmente com as pessoas que estão construindo o Open Finance e aí todos os outros Opens no Brasil e no mundo. Sou Gabriel Pereira, fundador da Let's Media, e vocês também encontram os nossos conteúdos nas nossas newsletters. Então, se você entrar em letsopen.com.br, semanalmente você vai ter uma curadoria do que está acontecendo, também Brasil e mundo. E se você quiser saber mais sobre o mundo financeiro como um todo, você pode entrar na Let's News, que é letsnews.com.br, é uma newsletter diária, e a gente também filtra só ali o que é mais relevante para você começar o seu dia no mundo financeiro. A gente está começando essa conversa, não foi exatamente planejada, mas a gente está quase fazendo uma série sobre pagamentos em Open Finance. E eu acho que é super seguro dizer que 2024 é o ano aí de pagamentos em Open Finance. A gente tem muita coisa relevante acontecendo ao mesmo tempo. A curva de adoção tem aumentado, o feedback de clientes, etc. Então, mais do que nunca, é importante ter esse tipo de conversa. E a gente vai conversar com duas pessoas que estão envolvidas diretamente no assunto, com o pessoal da Trio. Estamos falando hoje com o Peterson, que é cofundador da Trio, e também com a Bruna, que é Head de Growth lá na Trio, e tem o desafio de levar o Open Finance para essa galera que não deve nem entender a palavra Open Finance. Né? Esse é o problema. Partimos daí. Eu acho que marketing no nosso setor é uma das ações mais árduas aí, porque tão difícil quanto construir as APIs, comunicar isso para o consumidor também não é simples, né? Daí tá a construção das APIs e divulgação do Open Finance junto lado a lado aqui. Realmente, eu acho que a partir do momento que mudou a nomenclatura de Open Banking para Open Finance, a gente começou a ter uma complicação desnecessária até. Mas também muito necessária, porque fez a gente pensar se essa palavra estava sendo compreendida além do nosso mercado. Porque enquanto era só Open Banking, e o mundo todo falava Open Banking, e vinha lá do UK o Open Banking e tudo mais. Até se você vai para a Europa, todo mundo menciona Open Banking. Open Finance falar uma língua tipo... Open Banking do Brasil. Open Finance é Open Banking do Brasil. É porque a gente está assim, eles não entendem que a gente está na frente. Verdade. Assim, eu fui para a Monitor no passado e aí eu sentia que o pessoal falava do Pix como se eles tivessem... Falou assim, cara, foi muito legal e ok, já entendemos. Acho que eles não têm a menor ideia do roadmap do Pix, não têm a menor ideia dos outros roadmaps e que isso vai ser construído. Então, assim, hoje a gente fala com referência, com certo espanto. Eu acho que daqui a uns 5 anos a diferença vai ser tão gritante do sistema financeiro que... Tanto que vai ser meio a gente participou de alguns eventos, né, no ano passado, e uma das coisas que a gente percebeu é que quando a gente vai para fora participar e não, vou agregar conhecimento, vou buscar, o que eu posso trazer de novo? Cara, na verdade, a gente tá, tão na frente que você consegue absorver muito pouco, assim, né? Então, realmente, a gente tá anos-luz e bastante coisa acontecendo, Open Finance, Pix, pagamento, né? E lá fora, ainda estão falando, né? Cara, o que é? Como que a gente faz a transferência? Me mostra aqui como é que acontece esse Pix. Assim. É igual o SEPA? Não, mais ou menos. É muito maior do que o SEPA porque ele tem um sistema todinho dele. E esse sistema, ele evolui
ponto a ponto. E dentro dele está embedado o Open Finance. E as pessoas ficam, tipo, não entendido. Você não está afim de entender, né? Na verdade, assim. E não, assim, não vai ser... Eu acho que quando a pessoa fala que não entendeu, eu até acho mais tranquilo. Mas, de certa forma, assim, eu sentia que em algumas apresentações que eu via lá e tal, a pessoa achava que tinha entendido e falou, é isso aqui, então vamos voltar para o nosso sistema aqui, que é muito mais maneiro e etc. Sim. Mas, enfim, é uma curva exponencial e eu acho que a gente agora já está acelerando legal, assim. Saiu daquela fase que demora mais e vai ficar difícil para acompanharem o que a gente está fazendo. Mas eu queria explorar com vocês, só antes da gente entrar na Trio, um pouquinho do background de vocês e, assim, para entender também de onde surge a Trio, porque ela faz parte também de uma geração de novas empresas que estão nascendo por conta também de infraestrutura que a gente tem nova no nosso, na nossa indústria aqui no Brasil. Sim. Então, eu queria ouvir um pouquinho também dessa parte anterior, assim, ao nascimento da Trio. Tá. Junto da Trio, também sou fundador de uma outra empresa que chama Ateliware, né? E na Ateliware a gente é uma consultoria de desenvolvimento de software e a gente sempre ajudou empresas a colocar produtos no mercado e desenvolver coisas novas. E, enfim, aconteceu bastante coisa, a gente fundou 2 empresas, uma das empresas a gente vendeu para uma empresa do Grupo Santander. E a gente acabou entrando lá no Grupo Santander, dando consultoria e trabalhando lá dentro no dia a dia, né? E ali dentro eu tive contato com o Open Banking, a gente trabalhava junto com a área de inovação, né? E ali a gente começou a escutar Open Banking, Open Banking, Open Banking, UK, vai lançar em UK. O Santander tem uma relação, né, muito boa, vai lançar em UK e a gente começou a entender o que era, né? E isso... Cara, de alguma maneira isso ficou na minha cabeça ali. Cara, esse é um negócio legal, né? Esse é um negócio interessante. Né? Na época, muito voltado a dados, né? Muito menos pagamento, né? Que é o que hoje a gente tem mais envolvimento. Meados de 2020, 2021. Né? Exatamente. E a gente falou, cara, é um negócio interessante. Quando a gente fez essa venda, a gente, como a Ateliware ali, a gente ficou meio que sem... Cara, o que a gente vai fazer agora? Né? Então, foi aí que daí a gente decidiu lançar a Trio, né? Muito com uma iniciativa de, inicialmente, cara, olhar o que a Pledge fazia lá, cara, vamos tentar fazer isso aqui no Brasil também, né? E foi árduo, assim, porque tudo aconteceu meio que junto, o regulatório do Open Banking estava começando, a gente conversava com os bancos, com as empresas e, cara, ninguém sabia muito o que estava acontecendo. Tinha o regulado, não regulado também. Exato. Então, Ninguém sabia mesmo. Ninguém sabia mesmo, literalmente, né? E aquele medo dos schedules darem certo, assim, né? Porque o Banco Central tinha as datas de finalização e ficava, cara, até agora deu tudo certo, mas será que vai dar também? O que a gente consegue construir para estar pronto para essa próxima fase, né? Exato. E aí a gente meio que no início se posicionou como uma empresa do Open Banking não regulado para PJ. Então a gente tinha um foco muito específico que era buscar informação e entregar valor para empresas, né? Então o que elas faziam com aquilo? Cara, ela usava a nossa API, usava a comunicação e a gente processava extrato. A gente, nesse meio tempo, criou uma ferramenta de reconciliação financeira e a gente foi navegando nesse mundo, né? Até que o Open Banking regulado entrou em vigor e a gente ficou meio, cara, e agora? Porque daí as empresas não queriam mais contratar a gente porque, cara, tinha um negócio que era oficial e o que a gente fazia não era oficial. Né? Então, e também a gente sofria muito com empresas que a gente fornecia todos os dados necessários e elas não sabiam o que fazer com aqueles dados. Elas não tinham, as empresas digamos, pagavam, a gente não elas usava. pagavam e a gente, tipo, passa alguns meses, assim, e você quer perguntar, oi, cliente, o que você está fazendo com isso? Como você está utilizando isso a favor, né? Porque é um trabalho complexo de você conseguir fazer para uma empresa utilizar que não seja uma ligação entre banco e banco.
E aí percebi que esbarrava no setor de inovação e de conseguir interpretar esses dados, essa ciência de dados. Nesse caso de PJ, o pessoal não usava para, sei lá, para RP, essas coisas também? Era o nosso principal foco. Então, a gente conectou, a gente tinha 15 conexões. Nossa. 15 conexões de bancos, cooperativas, enfim, os Mas neobancos. essa é uma frente que até hoje ela é competitiva, né? Dado que o regulado na PJ ainda... É mais ou menos. Não Então, rola. só que o que a gente percebeu? O produto, ele vendia, a gente tinha clientes, mas ninguém usava. De fato, Cara, não era utilizado. Porque eu comprei, porque eu tinha uma intenção de integrar e não tive tempo de integrar e tal. E aí a gente começou a perceber um certo descompasso entre o que a gente estava fazendo, entregando de valor, e tinha um valor naquilo, sabe? Aham. As E o pessoas esforço queriam também. comprar, né? É que você manter essas 15 conexões Só que rodando você também. manter era um baita trabalhão. Tinha que ter entendeu? muito mais cliente pagando por elas também, né? Vou fazer um parênteses aqui. Tem um brasileiro que está trabalhando por uma empresa lá na Europa. Eu não vou lembrar o nome. Mas eles se homologaram lá no Open Finance e no Open Bank, né? De lá. E lá tem a figura do TPP, né? Que não tem aqui. Sim, nossa, a gente fala Só que sobre o que acontece lá? Se você não tá no TPP, você não é ninguém, porque todo mundo usa o TPP. E aí ele mandou uma mensagem para um dos TPP grandes e ele falou assim, olha, você precisa de um volume mínimo de clientes para eu te colocar aqui. Exato. E aí eu falei, você sabe... Aí ele me mandou assim um pedaço do e-mail. Ele falou, cara, isso acontece no Brasil? Eu falei, não, aqui, né, a dinâmica é outra e tal. Mas se você for no não regulado, é isso. Você tem que dar um jeito para entrar ali na esteira da pessoa. Pode perguntar para ele que eu acho que ele tá te dando uma deixa para ver se você vai pagar por isso. Porque no final do dia, eu acho que vai acontecer. Mas no final do dia, você acaba ficando, no caso da Play, etc., você tá dependendo da boa vontade dele ali, do interesse comercial, na verdade, Exato. de te colocar como disponível. Né? E aí, quando isso começou a andar no Brasil, a gente começou a perceber que, cara, existia uma certa barreira sendo criada. Que a gente ia ter que, cara, ou passar essa barreira, ou a gente ia morrer. E também para a gente conseguir passar essa barreira, a gente precisava de um financiamento para conseguir perseguir um sonho de chegar a um lugar onde as pessoas estivessem prontas para lidar com esses dados, para tratar desses dados, para ter uma aderência maior em mercado, onde só seria conseguido através do método startup lógico, né? De você ter um funding muito grande. Seguir um VC track ali. Mas isso também nunca parece que casou muito com a nossa visão das coisas. Porque dentro da Trio, da Teliware, sempre houve muito pé no chão. De você querer ter uma visão para frente, de fazer as coisas acontecerem de acordo com algo que tá rolando aqui agora. Mas não ficar perdido no tipo, vamos vender sonhos ali, porque a gente vai conseguir fazer uma coisa 100% disruptiva. Sempre andou uma coisa do lado da outra. Então, foi interessante, eu falo sabe? muito assim, acho que quase todo mês aparece alguém de VC me mandando uma mensagem. Aí agora eu passei a cobrar. Falei, olha, para conversar é isso aqui. Falei, pelo amor de Deus, eu vou pegar leve com VC. Tipo assim, tá doido. É o cara que tem dinheiro. E eu acho que é um caminho, entendeu? O Venture Capital, ele é um caminho natural. Ele é um caminho. Empresas buscam. No nosso caso, a gente decidiu ir por um caminho diferente. Até porque era investimento nosso. A gente estava fazendo o negócio. A gente tinha uma visão de negócio bem clara, onde a gente queria chegar. Só que a gente percebeu que, cara, a gente ia precisar de 10 vezes mais capital do que a gente tinha. Né? E aí foi que a gente começou a procurar alternativas. Cara, o que a gente pode fazer naquela máxima de, cara, vamos pivotar o negócio para achar um modelo de negócio e começar a tracionar em cima disso. Fit com o mercado. Exatamente. Porque até então, assim, a gente tinha clientes, a gente fazia um board de clientes todos os meses, só que, cara, eles simplesmente não usavam. Cara. Era um negócio bizarro. E daí a gente falou, cara, em algum momento eles vão parar de usar e aí tá todo mundo, cara, ferrou. Entendeu? Então a gente começou a buscar essas alternativas de, cara, quais são as alternativas viáveis para a gente entrar num mercado que realmente tem atração, né? O que eu ia fechar nessa parte do VC é que a gente está no mercado hoje que mais dinheiro, ele só funciona até um determinado ponto, assim. Você ter todo o dinheiro do mundo não vai fazer o Open Finance andar mais rápido no Brasil. Então não tem muito... Beleza. É o que a gente viu. Você consegue colocar mais dinheiro e aí acho que isso facilita até um determinado ponto, mas dali para frente não adianta. Você pode ter $1 bilhão que você não vai... É diferente de você
tá abrindo lojas da Cara, com Oxxo, 1 bilhão isso. talvez sim, tá? Mas Olha, talvez Vou não, passar, porque... pessoal, se alguém tiver com cheque. Uma coisa que a gente foi vendo é que não adianta você forçar uma mentalidade única num sistema único que não está pronto para acontecer. Isso. O Pix, se alguém falasse antes que ele ia pegar do jeito que ele pegou, ninguém acreditaria. E ninguém precisou construir produto sobre o Pix para ele funcionar, ele apenas funcionou. Sim. Entendeu? Mas todos os casos aí que a gente vai ver de grande adoção, todos têm a ver com o meio de pagamento. Desde os super apps da China. Igual agora, aumentou muito lá fora o Buy Now, Pay Later. Porque ele era um pagamento. Ele vai lá e... Porque foi a gente que inventou, cara. Eles, pegaram um negócio lá que já existe há muito tempo, deram aquele nome. Sim. E, na verdade, a diferença é que ele entrou no fluxo de pagamento, né? Sim. Então, o pagamento a gente faz todo dia, várias vezes por dia, né? Então, acho que... foi daí que a gente virou a chave, né? Foi porque exatamente. A gente tinha um cliente que usava a conexão para fazer conciliação e ele veio e falou, cara, você faz a conciliação, legal, tem esse negócio de Pix aí que está começando também, a gente está crescendo, está investindo nisso, por que vocês não começam a processar? Tem pouco banco que está fazendo, pode ser uma oportunidade para vocês. E aí que a gente começou a olhar e entender, né, o que era necessário para entrar nesse mundo. Né, e aí que a gente entra de vez em pagamentos. Né? A gente dá alguns passinhos para trás em relação ao Open Finance naquele momento para encontrar o modelo de negócio e entra de fato no Pix. Isso era 22, se eu não me engano, né? Isso era 22. Mas foi aí a decisão de se tornar ITP também e tudo mais? Foi nesse momento? Porque assim, quando a gente começou a processar, começou a virar a chave, então... Beleza, vamos virar a chave, vamos começar a processar pagamento. E a gente falou, pô, legal, o que a gente precisa? Precisamos de um banco parceiro, de alguém para dar o processo de liquidação para a gente. O Pix, cara, poucos tinham, eram sempre os mesmos. E aí a gente entendeu que naquele momento, quando a gente encontrou o banco parceiro, a gente também tinha que aplicar para ser uma instituição de pagamento. Porque se a gente via aquilo como uma oportunidade... Cara, vamos abraçar e vamos passar aquela barreira que estava sendo criada. Foi aí que a gente, quando deu a entrada, a gente já foi com tudo. Foi como emissor de moeda e ITP. Por causa do Open Finance, né? A iniciação ainda era, cara, pouquíssima gente estava usando, nada. A gente falou, cara, vamos dar um on-hold nisso aqui, para a gente ter tempo de entrar no Pix, entender o que é, o que a gente consegue agregar valor. Mas em algum momento a gente quer voltar. Legal. E aí foi bonito o estudo sobre como que a gente poderia agregar com o Pix, porque a gente tinha um serviço X do banco parceiro, mas a gente queria ter um serviço agregado muito maior. E então, até para a gente atuar no mercado que a gente atua bastante, que é de bets, a gente precisa ter uma compliance muito incrível em cima do processamento. Tem que conseguir processar muita transação. Tem que conseguir ter uma camada de gestão e de segurança sobre o Pix que seja muito interessante. Até para a gente atuar no mercado que a gente atua bastante, que é de bets, a gente precisa ter uma compliance muito incrível em cima do processamento. Tem que conseguir processar muita transação. Tem que conseguir ter uma camada de gestão e de segurança sobre o Pix que seja muito interessante. E isso nenhum banco parceiro conseguia ter. Então, a Trio sempre começou a construir, olhando, né, de uma maneira geral, para a transação, construir algo sobre ela que só a gente tem, para depois a gente conseguir passar para o momento de ter a nossa própria instituição. E nossa própria instituição, nosso próprio intermediador de pagamento. Então, eu acho que em relação ao Open Bank e ao Open Finance, que é o que a gente mais fala aqui, o melhor de todos os passos foi analisar o processo do zero, sempre. Olhar e falar assim, cara, tá bom, mas ainda tem passos demais. Cara, tá bom, mas será que é melhor do que o pagamento com copia e cola? Como é que a gente pode deixar ele mais sutil, deixar mais bonito? Então, foi um trabalho feito, assim, 100% com tecnologia, com produto, que foi sendo bem legal de ser acompanhado, sabe? E também entrou a ideia do marketing, que nem eu falei, que a gente parou de usar o termo Open Finance, Open Banking, por ver, e isso literalmente foi uma das coisas que eu aprendi na faculdade de publicidade. Você está em dúvida de uma coisa que você vai botar no mercado? Pergunta para sua mãe, pergunta para sua tia, se ela entende o que é isso.
Sabe o que é Open Finance e Open Bank? É. Não. E pagamento banco a banco, direto? Ah, faz sentido. Banco a banco, como? Ah, do meu banco para o banco da empresa. Legal. Dá para fazer isso sem cartão de crédito? É isso que eu estou falando. Então, vamos no banco a banco. Daí a gente começou a fazer teste AB para fazer essa... É porque as empresas que entraram, né, e querem entrar e estão entrando no Open Finance de uma forma mais ampla, elas estão contaminadas pelo Pix. Uhum. Então, o Pix é uma marca do Banco Central que pegou, cara. Sim. A gente não sabe por quê, mas sei lá, por causa da pandemia, por causa de aposta esportiva, não sei. Cara, pegou, todo mundo conhece, entendeu? Pra galera mandar Pix cantada. Mensagem. Entendeu? Tal. Mensagem, pegou, Vai Pix e saber. tal. Aí o Open Finance a gente achou, e lá no começo a gente achava. Cara, a gente fazia marketing forte em cima disso. Cara, Open Banking, Open Banking, Open Banking. E, cara, ninguém entendia. Aí a hora que a gente chegava a vender para o cliente, cara, é uma forma de conectar o seu extrato bancário direto no teu sistema. Você não precisa mais baixar arquivo. O cara entendeu o que era. Mas é a mesma coisa que a gente ficar falando pro consumidor final, tipo, APIs, é a mesma coisa, a mesma coisa. Que o cara vai falar, tá, mas e aí? Um cara pegar um carro e ficar anunciando o nome de peça do motor. Cara, eu quero ligar, quero andar, cara. Eu tô nem aí se é o A ou B. Mas é curioso que o nome Open Banking, ele também teve dificuldade no Reino Unido, onde a língua deles é o inglês. Aí você pensa, pô, se o inglês teve dificuldades, Open Bank, do tipo, sei lá, tô abrindo cara, meu sabe banco. que lá eles não... lá em UK eles chamam Fast Payment. Faster Payments, Faster Payments. É, E é a iniciação de pagamento deles. tipo É que eles não têm, né? Eles não têm vamos dizer assim, um Pix que apareceu lá e fez super sucesso. Não, Então, eu também acho que o nome, eu acho que eles não competem tanto entre si. Não. Aí, quando você vai lá, Pay by Bank, já começa a fazer mais account to sentido. account. Lá eles Account usam to bastante account. isso. Account to account payments. Isso eu vejo muitos materiais para o pessoal da indústria. Não sei como é que é pro consumidor. É bem parecido. Tanto que nos eventos que a gente participou recentemente, as empresas lá estão vendendo para os consumidores, né? E eles usam, cara. Usam esses termos. Account to account, bank to account to account eu bank. vejo bastante. É um negócio O bem mais usado comum. é o assim. SEPA. O SEPA, todo mundo sabe o que é. E o Tap to Pay, que é uma coisa que também não tem nada a ver necessariamente com o Open, mas foi uma coisa que pegou. Assim como o PayPal não pegou muito no Brasil, né? E por aí vai. Agora, a gente está começando a fazer um scratch the surface, assim, sobre o que está pegando mesmo entre consumidor, empresas, tudo mais no Brasil. Sim. Mas a gente já tem uma massa crítica, assim, suficiente para... Assim, minha impressão a gente ainda está muito no começo da iniciação de pagamentos. Para dizer que eu tenho volume suficiente para dizer que, tipo assim, Cara, mês passado A ou B tá pegando melhor, assim, sabe? Mês passado foram 400 e poucas mil transações de iniciação de pagamento. Tá aumentando, mas Entendeu? ainda assim... Né, Comparada com... Não, então, vamos chegar lá. Não, mas isso no Brasil. Sim. Tá? Bateu perto de 500 mil transações. Se você vai comparar isso com transações no Pix, cara, é menos de 1%. É menos de 1%, muito menos. Então, você que fala, cara, realmente, a gente não tem ainda nenhum case que está conseguindo ajudar a gente a desenvolver o produto, entendeu? Porque tem pouca adoção, né? E aí isso, cara, por diversos motivos. A gente vai ficar aqui mais uma hora só falando, por que não adota, entendeu? Um dos problemas é o nome. A gente já viu vários cases. A gente já tentou fazer. A gente tenta. Pagar com Open Finance. A gente já fez pagar com Open Finance, pagar com banco, a gente já tentou tudo. Pagar com app. E a gente, reduzir os steps. Fica, cara, batendo, dando murro em ponto de faca e ainda não vai. Mas isso muito por causa da experiência, entendeu? A experiência, ela impacta muito. A gente também sugere, né, pro nosso cliente, fazer assim, você sofre com chargeback? Né, de cartão de crédito, sofro muito. Então, por que você não dá desconto no pagamento? Dá 5% de desconto. Uma galera dá 5% no Pix. Já virou carinha de vaca, né? Que nem dizem no interior. 5% no Pix, você vai fazer uma compra em e-commerce, 5% no Pix. Então, por que você não dá porcentagem de desconto com pagamento direto com o app do banco?
Porque o que a gente vê nos sistemas, quando a gente analisa os pagamentos individualmente, assim, ou numa massa, é que quem faz pagamento uma vez pelo Open Finance, né, pelo pagar com banco, faz mais. É bizarro, tipo, tem um monte de pessoas 000, de repente, assim, nas CPFs, né, que fizeram 00. De repente, tem alguns, tipo, 50, 60, 70, 80 vezes que fizeram, porque voltam, porque é muito mais simples do que você copiar e colar o código do... Eu acho que em algum momento onde a discussão de conversão vai ser tão diferente, assim, vai estar tão bom... Que não vai ter discussão. Que eu não vou nem ofertar o copia e cola. Hoje não tá. É, exatamente. Eu vou falar, eu não vou pagar com Pix. E... essa, tipo assim, essa vamos dizer assim, acho que é onde a gente vai chegar. Exatamente, que é o que a gente tá fazendo agora. Né? Então, a gente hoje, na nossa experiência, que a gente oferece para o cliente, cara, se ele quer pagar com QR Code, se ele quer pagar com copia e cola, ou se ele quer usar o Open Finance, cara, tanto faz. O cliente inicia o pagamento da forma que ele achar melhor. Né? Então, essa é a experiência que a gente está apostando agora. Com destaque, obviamente, para o pagamento no Open Finance. Bem discreto. Né? Mas, cara, é uma coisa que tem que fazer parte da experiência e o cara ele tem que se sentir à vontade. Então, a gente substituiu, por exemplo, o pagar com Open Finance com o pagar com app. Como eu disse, você tira a discussão da questão. De repente, já apenas entendeu? Sim. A gente fez um teste no ano passado no Web Summit, que é o Festival de Inovação, do nosso checkout, que a gente fala que é o checkout de Open Finance, que era assim, você colocava seu CPF, já começava a experiência de iniciação de pagamento. Então, ela estava como se fosse fixa em 1 centavo, e equivalia a uma rifa, que você concorria a um bonequinho automatrônico do Yoda. Então, a gente deixou o bonequinho no nosso stand, a galera, meu Deus, eu quero, como é que faz para ganhar? E a gente aproveitava assim, 5 pessoas em cima. Escaneia esse QR Code. Tem que ser com o app do banco? Não, com a tua câmera normal. Ué, aí escaneava e daí falava, direcionou pro meu banco. Mas é normal aqui? Ele tá querendo tirar 1 centavo. Sim, essa é uma rifa. Você paga 1 centavo. Que legal! Depois de fazer algumas perguntas durante o processo, guiava. Depois que terminava o processo, a gente fazia as perguntas assim. Você achou difícil? Não, super fácil. A maioria era tipo assim. Você sentiu desconfiança quando abriu, né? O QR Code abriu o aplicativo do teu banco? Não senti. Por quê? Pessoas mais jovens querem o Iodinha, porque tinha um desejo ali por querer o negócio. E tava fazendo com você ali, né? Não tava na internet. Exatamente. Sei lá se eu cliquei no anúncio errado aqui. Do nada abriu o meu Itaú aqui e falou, da onde, né? Nossa, eu ia fazer um outro parênteses, cara. Esse dia eu peguei o celular do meu avô na mão. Aquele com as letronas, assim. Tipo assim, não, é até um smartphone normal, mas ele perdeu o celular pros vírus, assim, tipo... Putz, é foda. Tudo que você usa, não importa onde você clica, aparece uns banners. O seu celular está infectado. Tipo, bote mais vírus para poder desinfectar. Caramba, né? E aí, assim, onde clica vai aparecendo. Eu tentei limpar. A única solução é formatar e começar de novo. Então, eu fico pensando muito nesses usuários. Assim, o cara já tá com o celular todo bagunçado, com coisa por cima. E aí ele vai colocar, não vou... Na dúvida eu já falo, não coloca nada aí. Mas sabe o que é mais Você nem se doido? podia estar conversando com os outros. Cara, se bobear o teu avô, ele sabe pagar com o Pix, entendeu? Sim. Ele entra lá, ele sabe o que é o copia e cola, ele consegue fazer. Então, é muito sobre experiência, tem muito, né, falando do Open Finance no âmbito do pagamento, a gente tem ainda muito trabalho para ser feito nesse âmbito, né, de experiência e aproximar o usuário de forma transparente do processo, né? É que hoje as empresas de iniciação de pagamento, elas só são iniciação. As empresas, os bancos, só são banco e só Pix, né? A gente tem uma iniciativa na Trio que é juntar as duas coisas. Então, a Trio, de forma nativa, ela é banco, iniciação, e ela é iniciador de transação. E a gente tem um interesse mútuo de fazer as duas coisas funcionarem. Não só um e não só outro. Você está disponibilizando ali um checkout ali, a forma para ele pagar, e aí, enfim, o cliente Exatamente. Então, a gente tem um interesse em ambas as coisas funcionarem.
né? Então, eu acho que tem um desafio ainda de todas as empresas que estão trabalhando com a iniciação, cara, de continuarem o processo e provocando e ter essa mentalidade de deixar ele transparente. Porque uma vez que ele é mais fácil que o copia e cola, por natureza, cara, é natural. Você vai escolher sempre o mais fácil, né? Ali na hora de você converter de fato, você vai ver o que é mais fácil para você, o que é melhor. E pro lado do cliente de vocês, desconsiderando conversão, há diferença entre receber um pagamento de um copia e cola ou do de Open Finance? Porque eu acho que em termos de conciliação, talvez não. Tem diferença. O que muda pro recebedor? Tá. O que acontece? Quando você faz uma iniciação de pagamento pura, inicia um pagamento, ele entra como um depósito não identificado na conta. O que já é um problema. Uhum. Porque ele é um depósito não identificado, você não sabe de onde veio, não tem QR Code. Tem o iniciador, mas às vezes você tem que fazer toda essa gestão por fora. Uhum. Tá? A gente quando a gente começou a implementar, a gente percebeu, cara, a gente chega e recebe pagamento não identificado. Que loucura. Putz, é um problema. Uhum. O que a gente fez? Hoje, a gente restringe a nossa iniciação de pagamento à utilização da nossa conta. Né? Então, ele não consegue iniciar pagamento. Eu sei que é um caso de uso, né? Ele iniciar pagamento de banco para banco, mas no nosso caso de uso, a gente usa a iniciação de pagamento para ele iniciar sempre da nossa conta. O que eu dou para ele em vantagem? Quando eu recebo uma iniciação de pagamento, eu consigo vincular os pagamentos. Entendeu? Eu consigo conciliar. Eu entrego a informação já para ele preparada. Né? Então, acho que Assim como o Pix. Assim como é o Pix com o QR Code. Então, quando Você chega o pagamento do QR Code, ou é um pagamento de iniciação, para mim é a mesma coisa. Legal. Entendeu? E eu consigo identificar. Agora, outros cases que eu vi no processo de iniciação, a iniciação chega com um pagamento não identificado e ela é como se fosse pagar um QR Code estático. Entra um dinheiro na conta. Cara, e não ajuda muito também, exato, entendeu? Para conciliar isso aí, para você liberar, né? Se for online, né? Você tem que liberar o produto ou o serviço, é difícil. Vamos voltar para a Trio aqui para entender o seguinte. A gente fez vários parênteses, né? Não, a gente fala... Não, mas... Para mim tá bom, bem legal. A ideia é essa. Mas eu quero voltar na Trio para entender o seguinte. Entender um pouco melhor dos serviços que vocês estão ofertando hoje, os clientes que estão contratando, a gente já falou aqui de alguns, mas entender um pouquinho como é que está essa oferta a mercado também. Tá. Depois que a gente... só continuando a história, né? Então, entramos em pagamento, né? Um desafio grande de processar altos volumes, né? Em cima do Pix. Né? O cliente ele vinha principalmente com essa reclamação. Cara, eu tenho um problema para processar volumes altos e eu preciso de algo que funcione. Então, a gente entrou... Fraudadores também eram um problema e a gente podia atuar nisso como... Ninguém nunca... Exatamente. Então, a gente pegou e falou, cara, vamos desenvolver um processo onde a gente consiga entregar uma API para o nosso cliente, onde ele consiga pagar, receber com Pix, fazer tudo que ele faz com o Pix no banco dele, fazer aqui na Trio, e a gente vai agregar valor e o serviço que ele precisa, como conciliação, como monitoramento de transação, né, como controle de compliance, tudo isso eram as dores que ele os clientes vinham trazendo para a gente. Né? Então, quando a gente lançou a primeira versão da Trio 2.0, né, que já foi a Trio Pagamentos, a gente ofereceu para os nossos clientes toda uma camada de gestão, onde ele conseguia criar uma conta bancária, criar contas virtuais, que eram subcontas dessas contas bancárias, ajudando ele a fazer a gestão do dinheiro dele, da conta bancária dele, as APIs para ele pagar com Pix, fazer payout, fazer pay-in, tá? E um pouco depois a gente entregou para ele o Open Finance. Né? Então, hoje o nosso tipo de cliente principal, né, são clientes que processam um volume de transações, né, mais altos durante o mês e ele consegue perceber essa entrega de valor que a gente traz para ele, né, na conciliação, na performance de processamento.
Então, hoje, o nosso serviço briga diretamente com os bancos que oferecem Pix, digamos assim. Só que a gente oferece com uma antifraude muito melhor, com uma fricção muito menor em relação ao pagamento, com o Open Finance já integrado, white label, o que mais? Com compliance avançado. Então, assim, uma camada muito grande de serviços que talvez um banco que tem um core muito grande... seja difícil agregar esses microserviços assim de forma individualizada para oferecer o mesmo valor. E aquele primeiro cliente lá que provocou vocês aí, tá usando? Como é que foi? Ele usa a gente até hoje. Acho que é Bem. um dos nossos maiores clientes hoje. Sim. Legal. E quando vocês começaram a desenvolver... bom, tem várias aplicações, né? E aí, quando eu penso nesses serviços agregados, eles eventualmente vão atender melhor uma indústria do que outra. Como é que foi um pouco isso? E eu até brinco com o pessoal que, muito possivelmente, essas transações de TP aí, 90% é da mesma indústria ali de bet, talvez. Então, isso tem acontecido com muita gente. E eu acho que estava até uma discussão, eu ouvi, assim, numa conversa sobre... Uma mosquinha. E aí eu não sei nem se eu estou ficando louco aqui, mas acho que era uma possibilidade de não usar o crédito, eu acho. Cartão. Exato. Ah, sim. Nessa e aí, indústria? exato. E aí talvez teria que começar a usar mais. Eu falei, opa, vai aumentar Não vai a poder iniciação. usar dinheiro físico também. Vai aumentar a Papel. iniciação. Porque essa indústria, cara, do pouco que eu conheço, assim, tem gente que tem muito mais conhecimento da indústria de betting e bets de uma forma geral. Que modesto. Mas o que acontece? É uma indústria que ela vamos dizer assim, você olha, você nunca viu, você fala, putz, isso é falcatrua. Entendeu? Mas a hora que você começa a entrar e você começa a ver o trabalho sério e as empresas que estão olhando para isso, como elas olham, cara, é um negócio assustador. Né? Então, é que aqui no Brasil existe essa cultura de que... A gente ficou 70 anos sem poder que isso fazer isso, né? é você ganhar dinheiro com isso. Ilegalmente. Entendeu? Você vai para fora do Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, cassino, sports betting, isso é entretenimento, cara. Sim. É diversão. Então, Então, as pessoas enxergam como isso. Muito, assim, para as empresas sérias, é muito necessário que mantenha a seriedade. É muito necessário que exija um compliance, um antifraude e uma segurança para o comprador, para a pessoa que aposta. Sim. Até uma responsabilidade perante o que ele faz, que horas e tudo mais. Então, a gente viu que existia um grande lugar ali para atuar com essa segurança, esse antifraude, essa responsabilidade para as empresas sérias que querem fazer isso. Porque daí, naturalmente, essas empresas elas demandam um alto volume de processamento. Então, esse tipo de indústria demanda um alto volume de processamento. Aquele meu cliente inicial, né, que trouxe o desafio, cara, tinha também essa demanda e, cara, a gente meio que foi se encaixando nessa indústria, cara. Foi natural. Assim como todos os bancos que processam Pix e ganham dinheiro com isso, estão nessa indústria. Tem muito... Entendeu? A gente acabou se moldando e foi aprendendo e foi entendendo como navegar nesse mundo. Quem entendeu? não tá deixando passar uma fatia de negócio aí, porque... Tá deixando. Daqui a pouco a gente vai montar o Let's Bet aí, vai dar um jeito aí use o cupom Gabriel12 no primeiro depósito. Mas é sinistro, Mas tem muita fraude também. A gente tem que ficar muito ligado em relação a isso, porque existe muito um lance que eu nunca vi, que é você derrubar o do concorrente. Assim, você falar assim, não tá funcionando, então usa esse. E fazer uma coisa bem desleal, assim. Então, a gente tem que ficar ligado para... Assim, dá para ser fraudado e eu imagino que essa galera que trabalhava lá fora chegou aqui e deve ter descoberto outras formas com certeza. de ser fraudado também, porque é o cara operando, fazendo arbitragem entre casa e o usuário, o QIC fraco. Cara, é uma loucura. É uma loucura. Tem um monte, a gente podia também ficar um tempão falando aqui de coisas que a gente vê, mas assim, no final, a essência de tudo é que o nosso cliente, ele quer contratar um serviço de qualidade que ajude ele nesse processo. Ajude isso. Entendeu? E aí essa galera, assim, a gente não falou deixa muito... um menino de 12 anos apostar com o CPF da mãe. Então, a gente falou muito no começo do Open Finance de cases, e um deles era esse top-up aí, né? Abastecer as carteiras.
Na época, Bet estava longe de ser qualquer coisa parecida do que é hoje. E eu acho, de certa forma, curioso a gente falar assim, cara, hoje o que está muito possivelmente aqui, o que está puxando boa parte dos números tem a ver com isso, assim. Como é que é o uso deles? Assim, por que a conversão é equiparável, não é, com copia e cola? Por que esse pessoal está vendo super valor nessa forma de pagar, além das questões, por exemplo, a gente já começou a falar aqui de prevenção à fraude e tudo mais. Existe um desafio grande, né? Porque hoje, de você se diferenciar do que todo mundo faz nesse mercado, né? Então, tipo, o Pix meio que virou commodity. E aí, né? Cada um tem uma qualidade de infraestrutura diferente. E o Open Finance acabou se encaixando nesse cenário porque ele foi uma forma de você se diferenciar do teu concorrente. Então, por que a gente agregou, trouxe o Open Finance? A gente foi a primeira empresa que colocou o Open Finance nesse mercado, foi a Trio, né? E a gente entendeu que isso era um diferencial. E lá vocês estão colocando, só para eu confirmar, vocês colocam tipo assim, a solução completa, o Pix e o Pix Open Finance. Tudo, exatamente. Então, hoje a Trio, né? Então, tipo, do que aparece lá no BC, lá de iniciação, vocês estão na lista lá, vocês têm hoje um volume... a gente tem um parceiro, que é o iniciador, Uhum. né? Então, a gente fez um trabalho com eles, cara, de experiência, né? O Marcelo, enfim. Foi essencial o trabalho deles, né? Junto com a gente nesse processo. Né? Então, a gente ia como a gente estava em contato com a ponta... né? Isso é legal. Então, como a gente estava em contato com a ponta e tinha o feedback dos clientes, a gente vinha, trazia. Né? Então, teve um caso, né, que vale a pena trazer aqui, que nesse lance do depósito não identificado, eu trouxe e falei assim, Marcelo, cara, seria legal se a gente conseguisse gerar o end-to-end quando você cria iniciação. Ele falou, deixa eu ver no regulatório se não é um problema. Ele foi lá, viu, não é um problema. Então, hoje, o iniciador, quando ele cria a iniciação, ele já gera o end-to-end. Isso ajudou a gente no processo de conciliação. De identificar e entregar valor também lá na ponta para o cliente, entendeu? E no final, isso aí é uma dor de qualquer recebedor, né? Sim. De qualquer recebedor. E, vamos dizer assim, nas primeiras versões, isso não existia. Entendeu? Ele só criava o end-to-end, que é o comprovante do Pix, né? Quando recebia o pagamento. De certa forma, a gente é meio... orientada a pessoa física, eu acho, assim. Culpa do guia bolso. Tá chegando... Não, mas na verdade, assim... Sei lá, mas a pessoa física que vai isso que eu ia falar, fazer, né? Quando eu trabalhei lá no Itaú e tudo mais, assim, e acho que qualquer pessoa que tá num banco, numa instituição, sente que o PJ, às vezes, é o patinho feio, tipo assim, porque primeiro eles vão olhar pra PF, que geralmente nesses bancões é onde tem mais gente, no varejo e tal. E aí, ao mesmo tempo, ele é menos complexo tecnicamente. Em termos de... Você tem mais casos de uso na PJ, você vai ter poderes diferentes, aí você tem a conta extra, tem a conta virtual, você tem... Enfim, você começa a criar Você começa a criar os mecanismos, né? Para atender os casos de uso. Mas aí vai fazendo e vai descobrindo, né? Exatamente. Então, como a gente tinha essa oportunidade, a gente começou... Cara, interessante, vamos implementar, vamos colocar. Então, a gente escutou muitos clientes, tomou muita porrada, né? Porque uma das vendas, né, do Open Finance, não, porque a conversão é melhor. A conversão é melhor. Não, a conversão é melhor. Não E, cara, eu vendia isso, cara. Você não tem noção. Eu vendia isso, mas demais, meu Deus. E aí você vai lá, vende, implementa. Então, nosso primeiro cliente começou a utilizar. Conversão 15%. Aí já... Puxava até a conversão. Pô, cara, a minha conversão no Pix é 90%, aqui no Open Finance está 15%. O que está acontecendo? Aí você começa a entender a importância do ecossistema no âmbito do Open Finance. E a importância do tipo de mensagem que você está passando no próprio... Da desconexão entre a mensagem que já é um feijão com arroz na cabeça da pessoa, que é o copia e cola, que ele faz com tudo, com a conta de luz, com o pet shop, com tudo. E o Open Finance, que você abria uma tela e estava lá Você sabe o que é Open Finance? Você tem que fazer tal coisa, tal coisa. Você fala, ixi, isso daí não entendi nada. Eu vou voltar para a minha parada que eu conheço. O copia e cola, ele vai... igual você falou, né? Todo mundo está comunicando a mesma coisa no mercado todo. E o Open Finance, além de ter mais etapas, por mais que exista o guia de experiência,
ele é um pouco diferente entre instituições também, né? Então a pessoa vê aquilo ali pela primeira vez. O que é um guia de experiência para quem quer pagar um Pix? Então, na hora que ele vai abrir ali, Ele quer pagar? talvez ele só não, assim, não identifica exatamente, né? Se ele vê o QR Code do copia e cola, Exatamente. já tá mais intuitivo. E foi o que a gente percebeu. Então, É onde a gente está chegando agora com essa versão V25. vemos, sei lá, quando. V299. Já virou VV2, né? Já porque esgotou. já esgotou a... Devolver. Mas é interessante porque a partir do momento que a gente começou a pegar os feedbacks, a gente começou a cruzar o que a gente recebia de informação do usuário versus o que estava no manual. Para você ter noção. Para você poder Porque criar a gente começou a ver, cara, isso aqui está no manual. O manual, você olha o manual, ele tem 6 etapas. Aí você fala, o que eu posso fazer para ficar em compliance com a regulamentação e oferecer uma experiência menor? E é o que melhor. Você pode fazer, porque Que tem é um pedaço que você não tem influência nenhuma, né? Exatamente. Ela é da outra instituição. E aí é o que eu estava falando sobre o ecossistema. Então, assim, hoje, o grande problema de conversão não é por causa dos iniciadores. É porque você manda o cara para a caixa, a iniciação na caixa não funciona. Você manda pro... E eu estou usando a caixa aqui como exemplo, tá? Você manda no Nubank, não funciona. Né? Então, é importante que todas as conexões estejam funcionando e todo o ecossistema entenda a importância do processo da iniciação ou do Open Finance como um todo. Porque senão você queima esses cartuchos. Então, a gente teve a oportunidade de entrar, oferecer o serviço... A pessoa testar e não funcionava. Você queima com o cliente. Seu cliente e o usuário final também. O usuário. Né? Não, e quando eu falo queima o cartucho é com o usuário. Porque aquele cara que fez a primeira iniciação de pagamento e não funcionou, cara, ele vai fazer daqui a 1 ano. Porque, não funcionou, no copia e cola que é mais rápido. E eu quero aproveitar para explorar esse desafio também de comunicação, assim. Vocês falaram também você comentou, Bruna, do evento que vocês levaram lá, o Wildin, etc. Como é que tem sido falar sobre isso ou não falar sobre isso com os mercados, com os clientes? Como é que tem sido? E talvez também um pouco do que mudou nesses 3 anos, mais ou menos. Aí. O que mudou realmente foi que a gente passou a não falar sobre isso e agir mais sobre isso, que é uma metodologia nossa de sempre, assim. Eu não sei se é porque a gente é curitibano, a gente é mais come quieto, assim, com as coisas, não fala muito mais, não discute muito sobre as coisas. Vai apenas fazendo do jeito que parece certo, assim, parece lógico. E aí, o que tem rolado é que a gente antes falava e vendia. Até o momento que a gente começou a não falar... até o momento que a gente começou a não falar e, literalmente, colocou numa campanha de Black Friday, assim, do tipo, comece a integrar agora e ganhe o Open Finance grátis. Para ser o último tiro do que você daria, assim. E até tiveram interessados, a gente achou interessante, que foi a última vez que a gente falou desse termo. E aí a gente começou a não falar e embedar ele dentro da experiência de uma maneira mais sutil. Mas vai muito porque vocês têm essa entrega também do próprio Pix, né? Isso mesmo. Vamos dizer assim, o Pix abre a conversa, mas né? Por que não ter, né, a entrega? Não, tem players que simplesmente não estão autorizados a ter... Cara, mas eu bato muito nisso. Mas, né? Assim, cara, todo mundo que Você oferece vai fazer uma Pix, transação, né? Sim, eu digo, tem gente que tem só iniciação e aí a outra solução dela é dado, sei lá. Como é que ele vai ofertar Pix sendo que ele não... E quem está comprando os dados, né? É sobre isso também. Eu acho que tem meios, né? Tem meios, mas hoje, a gente não foi lá, né? É aquilo que a gente falou. Tem a empresa de iniciação e tem a empresa que oferece o Pix. A empresa de iniciação, né, de Open Finance, ela quer ganhar na transação, a do Pix também quer ganhar. Se você põe as duas coisas juntas, a conta não fecha. Como Entendeu? assim, separados, né? Duas empresas separadas, no caso. Com serviços. Sim. Tem uma ITP tem uma IP. Vamos trazer assim. Se você for uma empresa e contratar uma IP e uma ITP para fazer o pagamento, não faz sentido. Não, mas é um pouco do cara. Porque quando você recebe a iniciação, é um Pix. Por debaixo dos panos, ele faz um Pix. Então, você paga a transação do Pix e paga a iniciação também. E aí que a gente começou a... Cara, a conversão, ela não é melhor. E aí, para falar que não tem nada melhor, o tempo de pagamento usando a iniciação, ela é 4 vezes menor que do pagar com QR Code. Legal. Quando funciona,
ela chega a ser 4 vezes menor. Então, hoje o nosso tempo bem médio massa. de pagamento com QR Code é 110 segundos, 120 segundos mais ou menos. Com a iniciação, ela é de 25, 30 segundos no máximo. Legal. Entendeu? Então, existe essa... Cara, como que a gente faz essa oferta em conjunto? E, de fato, a gente ter as duas coisas e conseguir oferecer as duas coisas nos dá estar nessa posição, né? Nos dá a vantagem de estar nessa posição de, cara... Pra gente é uma coisa só. A gente não fala de A ou de B. E é uma Pra proposta gente, de valor também, uma proposta se a gente Isso pensar, mesmo. parecida com a lógica dos gateways também. Né? Em algum momento eles falam assim, Com olha, certeza. imagina, você vai ter que ter um provedor de TED, outro de DOC, outro de boleto, outro de cartão, outro de 2 cartões combinado, É isso outro aí. de... E acho que é um pouco... Eu brinco com o pessoal, assim, tá todo mundo direcionado no futuro fazer parte de um BaaS. A longo prazo... Sabe por quê? Porque a iniciação de pagamento, ela é um produto de infraestrutura, cara. Sim, Ele não sim. é um produto para o consumidor final. Ele é um produto que alguém vai usar e vai criar alguma coisa para o consumidor final. Entendeu? Porque ela, por si só, cara, tem um esforço para você implementar a iniciação de pagamento mesmo. Você fazer a experiência... Não é o cartão Não sei de o quê. crédito, que todo mundo Exatamente. está acostumado, né? Sim. Eu vejo, por exemplo, quando a gente fala assim, vai ter o Drex, por exemplo. Cara, vão surgir players que vão entregar essa infraestrutura e as pessoas vão usar e etc. Mas, olha, a longo prazo vai vir os BaaS grandão e a gente vai acabar virando... Quando eu penso assim, à medida que o Bacen vai soltando novas soluções, times menores têm a tendência a andar mais rápido mesmo, a entregar valor mais rápido, mas a longo prazo me parece ter alguma tendência de consolidação, pelo menos de unificação, de conglomeração. até pela questão de oferta mesmo para o cliente. Porque imagina você quebrar tudo que tem dentro de um base, você contratar tudo... Pois é. Complexo. Beleza, a gente quer o poder de escolha, mas se a gente tiver muito, vira aquele paradoxo da escolha, você não escolhe nada, porque Pois é. é muita coisa. Essa que eu te falei da Black Friday, que a gente falou assim, compra o Pix, ganha iniciação de pagamento, sabe? Literalmente. Cara, veio um cliente bem interessante, assim, um prospect que nem estava na nossa visão, muito maior do que a gente imaginaria, que não é de bet. E ele falou, cara, então vocês estão vendendo o checkout? E ele queria o checkout inteiro, entendeu? Ele queria cartão de crédito, TED, boleto, tudo. Falei, cara, na real, a gente vende só. E a gente já está indo além de vender o Pix e o Open Finance nesse mercado. Então, pensa como o cara não está tão distante assim do nosso mercado de pagamentos. O cara tem como pagamento uma coisa muito básica no negócio dele. Aí vai aumentando, e ainda né? assim, ele, tipo... Porque ele pega isso, aí ele também quer ele não quer o ficar antifraude. dividindo. Exato. Se ele vai ter os Exatamente. pagamentos todos, ele precisa do antifraude também. Exato. E aí precisa da conciliação, assim, aí vai aumentando. E foi o que a gente percebeu cedo, né? Então, dentro da Trio, quando a gente pediu a licença, a gente tomou a decisão que a gente ia construir tudo dentro de casa. Então, a gente construiu o core bancário, a gente construiu a contabilidade, a gente construiu a gestão de contas, a gente está finalizando agora a integração do Pix diretamente. Legal. Então, a gente entendeu que precisava fazer parte desse modelo de infraestrutura para conseguir entregar valor para o cliente lá na ponta diretamente. Legal. Né? Então, eu acho que é Mas ainda assim não é cartão de crédito, não é boleto. Exatamente. Entendeu? Tem um certo nível, assim, eu acho que faz sentido um certo nível de agrupamento de serviço. E tem, se for pensar no futuro, em estratégias, eu já vi players lá fora que se plugaram dentro de outro que Lógico. tem isso. Então tem várias formas também. Pastruleiro da vida, né? Sim. Esse mercado é muito interessante, cara, porque no mercado financeiro, e eu não venho do mercado financeiro, a gente está entrando agora, é muito legal porque você precisa fazer boas parcerias para ser perene no mercado. Porque se você quer fazer tudo sozinho, não, porque eu sou o melhor e eu faço tudo, cara... Aí você cobra caro pra caramba, de repente vão perceber que você tá cobrando caro pra Aí caramba. não faz... E aí não consegue fazer, né? Então, pô... Não consegue imprimir ritmo também. É tipo aquele quando você tem um problema, sei lá, no Excel e você gasta um tempo que você não deveria automatizando uma tarefa. o negócio. Meio que reinventando fórmulas que já tinham lá, às vezes. Você fica meio que preso. Então, pra gente que entrou agora, foi essencial a gente conhecer pessoas que ajudaram a gente nesse processo, conhecer empresas que toparam as loucuras que a gente estava topando fazer também, entendeu? Então, eu acho que uma dica legal, porque para quem está querendo entrar,
entender que a dinâmica desse mercado, ela funciona dessa maneira. Na parceria, é Na verdade. parceria. Eu até fiquei chateado que a gente não vai mais usar o iniciador, tipo, quando a gente foi LTP. Porque a gente trocou coisas muito boas com eles, assim, cara. aí você vai falar, não vou usar até página 2, eventualmente surge alguma coisa que dá pra fazer junto. Dá pra usar. Vou usar, mas o detentor a gente vai usar. Então, Que nem cara, a grande piada que aconteceu no legal. escritório, que quando a gente ganhou a licença de IP, eu fui ler, né, mandou. E daí eu falei pra nossa head de compliance, falei, puxa, que legal, Andressa, a gente é IP e ITP também, tipo, como é que é? Você paga uma e ganha as duas? E ela, claro que sim, não foi nem um pouco difícil fazer isso. E o bom é que você ganha um olhar, você ganha uma atenção especial do Bacen depois desse momento, né? Cara, então também aumenta a responsabilidade ali também, né? Com certeza. Queria perguntar para vocês, eu comecei falando da história do ano, que a gente está num ano com muitas evoluções em pagamentos. Como é que vocês estão vendo isso e oportunidades também? Como é que vocês estão enxergando o mercado hoje? Cara, uma pergunta bem acabou aberta. que essa greve do Banco Central atrapalhou bastante, né? A evolução da agenda, né? Mas ela ainda está acontecendo. Né? Então, eu acho que o grande... Agora, no Open Finance, saiu os pagamentos inteligentes, né? A gente vai começar... A gente mesmo está trabalhando em alguns casos de uso. Mas eu acho que o grande, né, que estava todo mundo olhando era o Pix automático, né? E é o Pix automático. Total. E no nosso cenário também a gente vê como, cara, um baita valor agregado no processo, porque hoje a gente é uma empresa que trabalha em cima do Pix, em cima do Rails, né, que o Banco Central criou. Então, eu vejo que esse atraso acabou atrapalhando os planos de muita gente, mas, ao mesmo tempo, é legal porque dá mais tempo também para a gente refletir e construir, né, soluções que realmente agreguem valor para o mercado. Então... o plano está mantido, a gente só tem mais tempo para estruturar, talvez. Porque também tem sido um ritmo rápido, né? Lançamentos do Banco Central. Mas a gente está gostando do ritmo rápido, então... Mas o nosso gol era o Pix automático. Né? A princípio está mantido, ninguém falou que não. Né? Mas já começou, saíram alguns rumores, né, que vai atrasar e tudo mais. Teve uma de ontem, e aí vocês não vão saber quando foi, porque não é o dia que a gente publica, no dia que grava, mas era uma fala forte, assim, do jeito que estava o orçamento, tá arriscado parar o Pix, sabe? Alguma coisa... tudo bem que a headline, né, ela é feita para... Clickbait, Exato, para causar isso mesmo. Sim. Mas já é um tom um pouco mais duro aí do que vinha sendo, porque acho que a minha maior preocupação no início eram com os temas estavam muito novos ainda. Então, o Drex. Então, tipo assim, na dúvida do orçamento, eles vão cortar... segura o Drex aí. Mas se pensar no próprio Pix, eu achava que, né, é a ordem, assim, Drex, Open Finance e o Pix. Então, assim, se o Pix parar, é porque parou tudo, assim, na minha cabeça. Louco. Mas você vê esse certo endurecimento, assim, no tom de voz, né, no tom da mensagem, levanta um alerta. Mas acho que também está no nível que o mercado não deixa parar, né? Ele vai puxando, né? Hoje não tem como parar. Cara, se você parar... Não, parar que eu digo o roadmap, tá? Não, se parar a função de pagamento, vai ter rebelião aí na rua. Se for parar que pare do Drex, que ainda não começou, mas até em relação ao roadmap, porque o Banco Central fez um trabalho tão... exemplar, assim, em todos os sentidos... que a gente não continuar avançando cara, quase uma questão de honra, assim. Sim. Porque outros países, eles olham para o que a gente está fazendo aqui, eles querem saber para copiar. A pessoa tem que dar uma turbinada lá no orçamentinho dele, né? No orçamentinho não, né? Precisa, acho que um ajuste relativamente bem significativo até. Mas é isso, é uma galera também que... acaba sendo muito assediado pelo mercado versus o que o cara está recebendo. Cara, eu imagino. O pessoal tem saída do Bacen, pessoas que a gente já conversou aqui também acabaram não estão lá mais. Enfim, situação meio triste, mas tirando isso de lado, tenho muita certeza que, cara, total do interesse deles tocar esse roadmap. Porque, todo ano os caras ganham como o Banco Central mais inovador e saindo coisa atrás de coisa. Então, acho que
é uma realização também como profissional você entregar um trabalho desse nível, né? Não tenha dúvida nenhuma. Para nós, o que também pega é a regulamentação do mercado de bets, que tem muito de pagamentos e é muito importante que isso aconteça. Até o fim do ano isso vai acontecer. E vão abrir empresas no Brasil, vão ajudar também com toda essa regulamentação de impostos e de alíquotas e mercado de pagamentos. Então, eu acho que disso daí vai vir também um orçamentinho bem interessante que pode auxiliar. Legal, muito bom. Pessoal, queria agradecer vocês terem compartilhado a história da Trio, achei legal pra caramba. Obrigado por terem vindo. O pessoal tá de mochila aqui, veio direto do voo aí de Curitiba. Obrigado. E deixar aberto para vocês mandarem a mensagem para a audiência e fiquem à vontade. Então, pessoal, foi ótimo estar aqui falando com vocês. Caso vocês tenham mais interesse em saber como utilizar o Open Finance e o Pix no seu checkout da sua empresa, da sua organização, ou também colaborar com a gente para a gente chegar mais longe nesse mercado, unindo pagamentos de Pix e dados e tudo que está acontecendo de mais tecnológico aí no universo do Banco Central, é só entrar em contato com a gente. Segue lá a Trio, triohq.com, Trio MovePay no LinkedIn e bora. Boa, vou deixar o link de vocês também aqui na descrição do episódio. O pessoal pode procurar a Bruno, o Peterson, mandar uma DM lá também. Certeza. E é isso. Pessoal, obrigado aí por acompanharem mais esse episódio. Compartilhem no grupo do trabalho, manda pra galera. E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço. Valeu. Valeu.